Senhor presidente, senhores deputados, eu acho que o debate que o deputado Rafael Tavares traz a esta tribuna hoje, ele é interessante de ser feito. Primeiro, eu tenho escutado de muitos professores que eles hoje estão com medo, Zeca, de dar aula, porque estão sendo gravados por alunos, estão sendo denunciados, pais estão pedindo demissão de professores, simplesmente porque eles estão cumprindo com seu papel de ensinar aquilo que está previsto no currículo. Eu tenho um amigo que é professor de história, foi denunciado, o caso dele está na justiça, ainda bem que a justiça deu um parecer favorável às argumentações dele, quando ele foi taxado de fazer doutrinação com seus alunos, e teve uma apresentação de um projeto na quadra de esportes, filmaram e tentaram, de uma certa forma, desqualificar o trabalho desse professor. Na verdade, o professor, ele pegou, depois, o BNCC, pegou o planejamento da aula, pegou tudo aquilo que estava previsto no currículo e comprovou que o que ele estava fazendo nada mais era do que a apresentação de um conteúdo que é previsto no currículo do ensino médio na disciplina de História. Hoje, se o professor, deputado Rafael Tavares, falar em comunismo de sala de aula, ele vai ser taxado de fazer doutrinação ideológica. Ora, o professor tem que ensinar o que é comunismo, o que é socialismo, o que é capitalismo, o que é fascismo. Os alunos têm que sair da escola sabendo o que é isso. Agora, vocês querem que os professores só falem que o Bolsonaro foi o melhor presidente do Brasil? Aí não é doutrinação ideológica. Vai ser doutrinação ideológica se falar que o presidente Lula, como disse o Zeca aqui, está fazendo um programa que vai beneficiar aqueles do Bolsa Família terem acesso a medicamentos, fraldas geriátricas de graça na farmácia popular. Se o professor elogiar esse programa, vai falar, está fazendo doutrinação ideológica. Esse aí é petista, é comunista. Então tem que tomar muito cuidado com essas denúncias. Eu acho que Vossa Excelência tem que ter muita responsabilidade de falar o nome de uma professora aqui e dizer que ela está fazendo doutrinação ideológica, sem ouvir a professora, sem saber que programa que ela está aplicando em sala de aula. Eu fui professor, eu dei aula de sociologia, de filosofia, eu tinha que ensinar para os meus alunos o que era capitalismo, o que era comunismo, falar sobre Karl Marx, falar sobre socialismo, falar sobre fascismo, quem foi alguns, Hitler, por exemplo, tem que falar em sala de aula, porque os alunos têm que sair da escola sabendo história, sabendo filosofia, sabendo o que é isso, o que é aquilo, até para debater. Para não acontecer o que aconteceu na eleição passada, por exemplo, alguém chegar e falar, o Lula é comunista, o Lula vai implantar o comunismo no Brasil. Que absurdo que é esse? É só um ignorante, alguém que não entende de nada, para falar que um candidato à presidência da República ia implantar o comunismo no Brasil. Só para terminar, deputado, vou conceder uma parte. Para um candidato à presidência da República implantar o comunismo no Brasil, primeiro, ele tem que derrubar o Congresso Nacional, fechar o Congresso, ele tem que mudar a Constituição, que a nossa Constituição prevê a livre iniciativa, o livre mercado, toda a política capitalista está lá prevista na Constituição, né? Ele tem que mudar a Constituição e ele tem que fazer uma revolução, no mínimo, para implantar o comunismo. Mas na campanha eleitoral, os ignorantes falavam, o Lula vai implantar o comunismo no Brasil. Sabe o que é isso? É para emburrecer a população. Emburrecer, é para tornar a mentalidade do povo cada vez mais pequena, fechada, né? E Vossa Excelência estava falando aqui da questão de gênero.
não existe ideologia de gênero. Não existe. O que existe é identidade de gênero. Conversa com um transexual. Ele nasceu com corpo de homem, mas ele fala, eu me sinto mulher. Conversa com ele, pergunta se é uma ideologia, se alguém colocou na cabeça dele. Não é, é a identidade de gênero dele. E eu fico me perguntando assim, em que planeta vocês estão vivendo? Vocês convivem com as pessoas na sociedade? Vocês andam por aí, conversam com as pessoas? Porque fica parecendo que alguém um dia chegou numa criancinha de 7 anos de idade e falou, olha, você vai ser gay. Olha, você vai ser transexual. Olha, você vai ser lésbica. Não existe isso. Estuda psicologia. Estuda a ciência. E aí conversa com as pessoas, porque a melhor forma da gente combater os preconceitos é a gente tendo abertura para ouvir a história de vida das pessoas. E, aliás, o tanto que essas pessoas sofrem de discriminação, de preconceito, são pessoas que têm problemas psicológicos, por tanto preconceito que elas sofrem, é importante vocês ouvirem o lado delas também, porque esse discurso pode gerar um discurso de ódio, discriminação, de violência e até de assassinato de pessoas que não se identificam com o gênero, né, do seu sexo biológico. Tem que estudar, tem que ver. Concedo à parte. Obrigado, deputado. De fato, eu concordo com Vossa Excelência quando diz que o ensino brasileiro emburrece as pessoas. Nós temos hoje 50% dos universitários a nível de analfabeto funcional. Nós estamos nos últimos rankings de educação pelo mundo. E, enquanto isso, eu trago uma denúncia de professora fazendo doutrinação dentro de sala de aula. Talvez, se esses professores ensinassem português, matemática, geografia, história, da forma correta, nós não estivéssemos nessas péssimas colocações, não é mesmo? Agora, quando Vossa Excelência diz que a escola, o professor tem a liberdade de falar sobre política em sala de aula, eu concordo, desde que o professor coloque fatos e não opiniões pessoais dele em relação à política. Você acha correto, por exemplo, o senhor acha correto ela tratar o Bolsonaro como extrema-direita, fascista, genocida e etc., e o Lula como centro-esquerda moderado? Isso é fato, pessoal? Ou é narrativa ou é opinião da professora? Então eu acho que isso aí já foge do ensino dela de história e está sendo colocado a opinião pessoal dela. Nós não podemos permitir que a atenção cativa desses alunos sejam aí vítimas de manipulação ideológica de professor. Aliás, professor não, eu me corrijo aqui. Temos muitos bons professores no Mato Grosso do Sul. Agora, não podemos chamar de professores doutrinadores que utilizam da atenção cativa dos alunos para colocar a agenda política deles. Somente isso, deputado. Essa ideologia que Vossa Excelência defende, chamada escola sem partido, que eu conheço muito bem esse movimento, de aproveitar da audiência cativa dos alunos para fazer doutrinação ideológica, isso daí, na verdade, vocês querem fazer a doutrinação ideológica da direita. Da direita, vocês não querem permitir que os professores promovam um debate em que outras opiniões sejam também colocadas. Vocês querem só um lado. A escola sem partido não é sem partido, é uma escola do partido da direita. Não quer que o aluno, por exemplo, conheça outras ideias, a não ser as ideias da direita e da extrema-direita. É isso. Agora, quando você faz um debate em sala de aula, o aluno pergunta para o professor, o que o senhor acha do Bolsonaro? Aí o professor vai falar, não, eu não posso falar. Eu não posso falar o que eu acho. Eu estou proibido de falar porque tem um deputado lá na Assembleia que vai me acusar de doutrinação ideológica.
Não, o professor pode sim, num debate na sala de aula, e dizer o seguinte: eu acho que o Bolsonaro é de extrema direita, eu acho que ele é um negacionista. Durante a pandemia, ele foi responsável pela morte de milhares de pessoas, porque ele foi negacionista, irresponsável. O professor pode colocar a sua opinião. Agora, impedir o debate em sala de aula é impedir a educação de acontecer. Impedir a educação, impedir que os alunos tenham a oportunidade de conhecer várias opiniões e formar a sua opinião. Agora, eu queria dizer uma coisa, deputado Zé Teixeira, deputado Rafael Tavares, vocês que são da direita, não se preocupem com essa história. Sabe por quê? Se houvesse doutrinação ideológica de esquerda nas escolas e nas universidades, o Bolsonaro não tinha ido nem para o segundo turno. Porque se a formação dos nossos alunos fosse de esquerda, nas escolas, professor ali, fazendo a cabeça dos alunos de esquerda, nas universidades, doutrinação ideológica de esquerda, o Bolsonaro não tinha nem 20% dos votos no Brasil, e teve quase a metade. Então, a nossa doutrinação ideológica está falha, não está conseguindo fazer a cabeça das pessoas. Porque o Brasil, nessa última eleição, nós vimos, ele ficou dividido ao meio. Quem votou no Lula, quem votou no Bolsonaro. Então, isso aí é uma balela discutir doutrinação ideológica nas escolas. Isso é para perseguir professor, para deixar o professor hoje com medo de dar aula e de ser processado, de ser denunciado por um pai de um aluno. Concedo uma parte ao nosso companheiro Zé Teixeira. Muito obrigado, deputado Pedro Kemp. Muito obrigado à parte. Quer dizer a Vossa Excelência que eu não sou de esquerda e nem de direita. Eu defendo... Centro. Eu defendo exatamente o que é correto, o que é certo. Quando essa discussão vem ao plenário de uma casa de lei, que nós não podemos fazer lei de doutrina, nós podemos fazer lei das matérias, como se passa as matérias para as pessoas começar a se qualificar desde que se entende por gente. Porque eu entendo que a educação, você não consegue construir ela na escola. A educação vem do berço, a educação vem da convivência, a educação vem da mãe, da família. Que essa geração está se indo, que é a minha geração. Porque dá licença, bom dia, bença pai, acabou. Então, quando você discute a doutrina do saber, é o papel do professor. Tanto é que o ensino brasileiro, mundialmente falando, deixa muito a desejar. Agora, eu queria dizer a Vossa Excelência que nas universidades públicas do Brasil, se Vossa Excelência entrar e ver só o que está desenhado nas paredes das universidades, eu acho que não é o berço de Vossa Excelência e nem o que Vossa Excelência apoia. Porque não dá para discutir hoje política em universidade, inclusive federal. Certo? Por quê? Porque é efetivamente uma doutrina, certo? Porque Vossa Excelência falou aí de Hitler, falou disso, falou daquilo, mas Vossa Excelência não falou de Che Guevara, Vossa Excelência não falou de Maduro, Vossa Excelência não falou de Fidel Castro, certo? Que são pessoas, quantos anos faz que Fidel Castro é de esquerda e massacra o povo dele, no país dele. O Maduro, que foi recebido aqui com honras militares, massacra o povo dele, porque se não massacrasse, não tinha no Brasil 6, 7 milhões de venezuelanos que fugiam do seu país com fome. Não tem como você estar em um país que o salário é R$50 e uma maçã custa 65. Não tem. E um país dos mais ricos do mundo, porque a Venezuela é a maior bacia petrolífera do mundo. Então, lá teria condições de ser bem explorado, certo?
Você vê, os Estados Unidos brigou com a Venezuela e tal, prejudicou, e agora o que está acontecendo com os Estados Unidos? Brigou com a Rússia por causa da guerra da Ucrânia, está comprando petróleo lá, está alimentando ainda mais um governo, na minha visão, na minha opinião, ditatorial. Porque eu não acho que Maduro é um estadista, e nem acho que Chávez foi um estadista. Ele massacra o povo venezuelano, tanto é que as fronteiras são abertas todo dia no Brasil para receber os irmãos venezuelanos, os que estão soltos, os que não estão presos. Porque quantas rádios fechou na Venezuela? Quantos jornalistas foram massacrados lá e assassinados? Uma quantidade enorme, porque isso não sou eu que falo. Isso é a notícia internacional, inclusive a ONU. Então, eu acho que a doutrina, a educação, vem do berço. O saber, quem transmite, na minha visão, são os professores, que é uma categoria que tem que ser muito valorizada. Não ideologicamente, e sim para transmitir o saber. Eu não gosto de discussão de política dentro de sala de aula. Na minha visão, com todo respeito a Vossa Excelência, mas é a minha opinião. Eu agradeço, deputado Zé Teixeira, e dizer o seguinte: a sala de aula é lugar de discutir política, sim. Sabe por quê? Porque política é a nossa vida. O que nós estamos fazendo nessa casa aqui, se não discutindo política? Daqui a pouco nós vamos votar projetos que interferem na vida das pessoas. A política faz parte da nossa vida. Se o professor não discutir política com seus alunos, ele está sonegando a oportunidade dos alunos formarem a sua consciência política. Isso tem que ser discutido em sala de aula. Agora, eu acho engraçado que vocês aí que bateram palma, vocês acham interessante quando alguém faz uma crítica a um ditador de esquerda. E os ditadores da direita, por que vocês não acusam também? Permite uma parte. O Erdogan lá, que foi eleito agora na Turquia, né? Ele vai para a terceira década de presidente da Turquia, foi eleito. Aí ele não é ditador, mas é porque ele é de direita. Quando o Bolsonaro foi lá beijar a mão do príncipe, do rei da Arábia Saudita, que depois deu um colar de pedras preciosas para ele, vocês não criticam dizendo que ele é um ditador, é um monarquista, é um ditador, porque é de direita. Agora, eu quero lembrar para vocês, eu não vou defender o Maduro aqui, mas eu quero lembrar para vocês que ele foi eleito pelo povo da Venezuela. Foi eleito. Ele foi eleito. Não é? O Erdogan também foi eleito. Então, assim, é muito fácil apontar, é um ditador, né, de esquerda. E os ditadores da direita, vocês nunca acusam e criticam também, né? Mas voltando para o assunto da sala de aula, eu quero dizer o seguinte: nós temos que respeitar os professores, porque eles foram formados, são habilitados, têm faculdade, tem que seguir um planejamento na sala de aula, tem um currículo que é previsto na base comum curricular, ele tem que aplicar, e o professor tem a liberdade de colocar sua opinião, sim, na sala de aula. Isso é exercer aquilo que está na Constituição: liberdade de cátedra, liberdade de ensino, liberdade da educação, tem que acontecer, senão não é educação. Vocês estão acusando de fazer doutrinação ideológica da esquerda, mas vocês querem implantar a doutrinação ideológica da direita. Então, esse debate é um debate ideológico, enviesado, e é um debate que só vai gerar perseguição a professores que estão cumprindo com seu papel na escola. Mas, quando o Lula disputava a eleição, deputado Zé Teixeira, quando nós estávamos no segundo turno, muita fake news rodou por aí, falando que o Lula ia implantar o comunismo no Brasil. E eu queria dizer para vocês, se aquilo que o Lula está fazendo for comunismo,
Hoje eu quero dizer assim, bem-vindos ao comunismo. Bem-vindos ao comunismo. Olha aqui o comunismo que o Lula está implantando no Brasil, deputado professor Rinaldo. A economia voltou a crescer. A economia que estava estagnada na mão daquele idiota chamado Paulo Guedes, hoje ela voltou a crescer. O PIB foi anunciado agora 1,9%, superando todas as previsões. A inflação do mercado financeiro caiu para 5,71% ao ano. O IGPM, que registra a queda de preço de 1,84% em maio. O agronegócio, tão comemorado aqui, saltou 21,6% e tem o maior crescimento em quase 30 anos. Um saldo de 180 mil vagas de emprego formal criadas em abril. A taxa de desemprego foi de 8,5%, a menor desde 2015. Os gastos estrangeiros aqui no Brasil cresceram 14,7%. O Congresso Nacional já aprovou a medida provisória do Bolsa Família e também o projeto de lei da igualdade salarial entre homens e mulheres. Isso é comunismo, deputado Rafael Tavares, comunismo. Aprovamos um projeto de igualdade salarial entre homens e mulheres. É uma brincadeira vocês falarem, né, que o Lula ia implantar o comunismo. Olha o que o Lula está fazendo para a população. O Lula foi aclamado numa fábrica de automóveis, né? Lançou agora um programa para baixar o preço do carro popular. O preço dos combustíveis caíram. Caíram, deputado. Olha a felicidade do deputado Coronel Davi. Olha a felicidade. O combustível caiu, o preço do carro popular barateou. A picanha, eu comprei, estoquei até na minha casa, porque o preço da picanha estava inacreditável na gôndola do supermercado. Falei, olha aí, interessante, deputado Coronel Davi, que está rindo à toa de viver num país governado pelo presidente Lula. Aliás, deputados, o Brasil, agora a gente pode ver, né, olhando para trás, o Brasil perdeu 4 anos da sua história na mão daquele inconsequente que vai ficar inelegível agora, dia 22. O ministro Xandão já pautou dia 22, olha o número, 22, faz 22 aí. Dia 22 ele vai ficar inelegível. E é pouco ainda ficar inelegível. Ele vai ter que responder os 17 processos que ele tem. 17 processos. Então vai começar ficando inelegível, depois a coisa vai ficar feia para o lado dele. E o Brasil andou para trás nesses 4 anos governados pelo inominável. Andou para trás. Agora, com o presidente Lula, é cada dia anunciando um programa novo. Dia do Meio Ambiente agora, eu fiquei emocionado de ver na televisão o pronunciamento do Lula e da ministra Marina Silva. Que mulher fantástica. Hoje dá orgulho. O Brasil é visto lá fora como um país que quer proteger as suas matas, seus biomas, o meio ambiente, lutar contra o aquecimento global, as mudanças climáticas. Nós temos um presidente que tem visão de futuro, e é responsável de governar um país que tem essa biodiversidade que tem o Brasil. A gente tinha antes um presidente que fazia arminha e incentivava o garimpo ilegal, o desmatamento, as queimadas nas florestas, acabando com a nossa biodiversidade. Eu não sei como alguém de sã consciência poderia defender um desgoverno daquele. E agora, eu vou até parar de ler a lista aqui de programas, de iniciativas do governo Lula, porque é todo dia uma iniciativa nova que vem melhorando a vida da população. Permite uma parte? Permito, com certeza.
Agradeço a concessão do aparte. Deputado Pedro Kemp, o deputado Rafael Tavares, ele levantou aqui 2 pontos. A questão do professor, doutrinação do professor em sala de aula, e a questão em relação aos questionamentos que está aí na questão da escola de altas habilidades e também da Fundesporte. Em relação à política, eu também dei aula de sociologia, não tive essa experiência que Vossa Excelência teve em sala de aula, mas eu dei aula na época que tinha ciências sociais, que você discutia psicologia, filosofia e sociologia. Foi o último ano que eu dei aula na Escola do Estado. E é natural que a política, que é essa palavra grega que vem de polis, que significa cidade, e já dizia Aristóteles que o homem é eminentemente político porque defende o ideal. Começou no berço da civilização na antiga Grécia. Então, se nós não tivermos pessoas bem politizadas, a gente vai ter dificuldade de ter uma cidade, um estado, uma nação bem administrada. Isso aí é fato. Vossa Excelência vai falar com até acadêmicos, como eu fui dar uma palestra em uma das universidades aqui, e eu perguntei: quem gosta de política, levanta a mão. Apenas um acadêmico de 20 anos levantou a mão. Os demais quase que o apedrejaram, porque se confunde política com a politicalha, com a politicagem. A política, ela é uma ciência, uma arte de bem administrar aquilo que é de todo mundo. Então, ela é fundamental na vida de um homem, de uma mulher, de uma família, de uma sociedade. Isso é ponto. O que eu vejo, o problema é o extremo. Aí onde entra o ativismo. E aí não é só em questão política, não. É em questão filosófica, em questões partidárias, em questão eclesiástica. Não tem coisa pior quando você encontra alguém que ele quer incutir de forma verticalizada a sua religião em detrimento da outra. As pessoas são livres para crer no Deus em quem ela quer. Até o ateu acredita em algo. Não é verdade? Então nós temos que respeitar. Então é importante o debate. O que não dá, e eu já vi, sim, eu já vi professor querer colocar e até ficar bravo quando o aluno pensa diferente. Isso eu vi, porque eu fui acadêmico 2 vezes, eu fiz 2 cursos, eu vi isso em sala de aula. E algumas pessoas, isso não é uma questão, uma grande maioria respeita o aluno, a grande maioria. Então esses extremistas, esses casos pontuais é que acaba criando toda essa confusão. Então isso aqui é ponto. É preciso sim que nós debatamos cada vez mais a questão política dentro da sala de aula. E eu dizia aos acadêmicos, daqui 20 anos, e 20 anos passam muito rápido, quem serão os nossos vereadores de Campo Grande? Quem serão os prefeitos do estado? Quem serão os governadores e o presidente da República? São pessoas da faixa etária de vossas senhorias. Por isso que é importante a gente trabalhar na perspectiva da formação, para que não venha se confundir política com a politicagem. E, lamentavelmente, no nosso Brasil, a gente vê muita politicagem. Aliás, a gente vê muita hipocrisia. Então, esse é um ponto. Em relação ao questionamento, aí eu concordo plenamente, deputado Pedro Kemp. Não tem ninguém nesse parlamento mais cabeça aberta do que eu. Acredito que não. Nós temos que respeitar as pessoas na sua individualidade. Agora, o que nós não podemos é fazer apologia a uma questão que deixa a criança confusa. Eu tenho 5 filhos, eu tenho 3 netos, eu não posso admitir que um professor venha querer mudar a cabeça do meu neto. Isso confunde, e Vossa Excelência é psicólogo, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, essa é uma questão que realmente a gente tem que analisar. E Vossa Excelência lembra, uma das metas do Plano Estadual de Educação que nós trabalhamos, tinha essa palavra, ideologia de gênero. Pessoa maior de idade, ela vai fazer o que quiser, com quem quiser e com quantos quiserem. Mas a criança, na fase mais importante da formação... Conclui, deputado. Já concluo. Agradecendo a concessão do aparte prolongado. 2 já. Obrigado. A criança... Está entrando no terceiro. Fica confusa. Vossa Excelência há de convir comigo. Esse é um detalhe que eu quero aqui deixar registrado. Agradeço e quero aqui dizer mais uma vez. É casos pontuais. Professor que é professor respeita o aluno.
Ele não vai empurrar de cabeça, de goela abaixo, o candidato dele, candidato A ou candidato B. Mas a política, sim, ela tem que ser discutida cada vez mais para que a gente tenha pessoas bem preparadas para administrar Campo Grande, o Estado e o Brasil. Muito obrigado. Quero dizer que eu... Conclui, deputado Pedro Kemp. Eu quero dizer que eu concordo plenamente com a parte do deputado professor Rinaldo. É nessa linha mesmo que nós defendemos. O professor não só pode, como deve discutir política em sala de aula, mostrando as várias vertentes, as várias correntes políticas que existem, para que os alunos possam sair bem informados sobre as concepções políticas, sobre formas de governo, sobre a história, né, dos povos. E é importante que o professor, claro, não cometa excessos, por exemplo, querer impor uma determinada concepção política, mas mostrando as várias, né, vertentes que existem na política. Esse é o papel do professor, né? Agora, deputado Rafael Tavares, eu faço um apelo a Vossa Excelência. Quando for denunciar um professor, escute o lado dele primeiro. Deputado Rafael, escute o lado do professor primeiro. Antes de colocar nas redes sociais, fazer um videozinho, jogando o professor na fogueira, condenando o professor, chama esse professor para conversar e converse com ele sobre exatamente o que ele fez em sala de aula, porque senão a gente pode cometer injustiça contra esse professor. Eu estou falando porque um amigo meu, professor de História, foi injustiçado e não foi ouvido quando o pai o denunciou, né, na justiça, e ele estava apenas cumprindo aquilo que estava na programação, no seu planejamento de aulas. Então, não vamos condenar, crucificar os professores sem conhecer o outro lado da história. Era isso que eu gostaria de falar, senhor presidente. Obrigado.